Bom dia a todos. Hoje iremos estudar histerese magnética. Mas para isso, vamos fazer uma pequena revisão de conceitos. O material com o qual iremos trabalhar é o elemento ferro. O ferro tem número atômico 26, é conhecido por ter 26 prótons e 26 elétrons. Aqui ao lado temos a tabela de Linus Pauling, que representa o aumento de energia de cada subnível. Então temos aqui desenhada a tabela de Linus Pauling e vamos fazer a distribuição de subníveis para o elemento ferro. Então, seguindo a tabela de Linus Pauling, vou fazer a distribuição para o elemento ferro. Então temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Desta maneira, colocamos aqui os subníveis de energia que compõem o elemento ferro, sendo que esse aqui é o subnível de energia, né, o subnível que possui mais energia, porque é o que está mais distante do núcleo, o 3d6. Então, se nós fôssemos desenhar os subníveis de energia do elemento ferro, teríamos o seguinte desenho: teríamos o núcleo do elemento ferro e o primeiro subnível, que é o 1s2. Após 1s2, o 2s2, que tem formato esférico. Depois desenharíamos o 2p6. O p6 tem um outro formato, que é esse aqui. Eu só vou desenhar de maneira planar, tá? Então nós teríamos o 2p6, após o 2p6, o 3s2, novamente. 3s2, após o 3s2, o 3p6, 3p6, após o 3p6, o 4s2, que é esférico novamente, e após o 4s2 nós teríamos aí o subnível 3d10, que tem um outro formato subnível 3d10, ou 3d6. Bem, é conhecido que conforme o elétron vai mais distante do núcleo, esse elétron tem mais energia. Então, conforme podemos ver aqui, o subnível mais energético é o 3d6, pois os elétrons do subnível 3d6 conseguem se distanciar mais do núcleo aqui. Então, segundo esta observação, o subnível com maior energia é o 3d6, tá certo? E daí nós vamos lembrar de outra característica do subnível D. O subnível D, quando completo, ele possui 10 elétrons. Quando completo, o nosso não está completo. Então, o subnível D tem a característica de possuir 5 orbitais. O subnível D completo estaria
com todos os seus orbitais carregados com 2 elétrons. Contudo, no nosso caso é 3d6. Então, conforme desenhamos os elétrons do subnível 3d6, vamos observar que apenas o primeiro orbital está completo. Os outros 4 orbitais estão incompletos. Isso vai dar para o elemento ferro uma polaridade magnética norte-sul. Além do ferro, apenas 2 outros elementos possuem essa característica magnética. Os outros 2 elementos são o cobalto e o níquel. Então, nós temos aqui esses elementos que têm característica magnética. O nosso caso de estudo será o ferro. Então, por causa desse arranjo aqui, e descobrindo-se que o subnível 3d6 é o mais energético, ele também vai definir a polaridade do átomo. Então, um átomo terá polaridade por causa desse subnível. Daí, quando vamos estudar o elemento ferro, o que sabemos do elemento ferro? Sabemos que o elemento ferro é um elemento cúbico de corpo centrado. Se nós pegarmos a célula cristalina do elemento ferro, lembraremos o quê? Que o ferro, o seu retículo cristalino, é uma célula cúbica de corpo centrado. Então vou aqui fazer o desenho da célula cristalina do elemento ferro. Bem, temos aqui, e lá dentro, bem no centro da célula cristalina, temos mais um átomo de ferro. Então, a célula cristalina do elemento ferro é essa aqui, cúbica de corpo centrado, chamado também de CCC, cúbico de corpo centrado. Quando essa célula se junta, os seus átomos têm que ter uma polaridade que faz com que eles possam permanecer nesse retículo cristalino. Então, através do último elétron, do último subnível de um átomo que dá polaridade para esse átomo, todos os átomos que compõem o retículo cristalino terão a mesma polaridade, o mesmo sentido e direção de polaridade norte-sul. Então, esse átomo aqui terá a orientação norte-sul. Nesse sentido, o outro que está ao seu lado também. Todos os átomos desse retículo cristalino vão ter a mesma direção e sentido de orientação magnética, conforme podemos ver aqui nesse retículo. Daí, quando milhões, bilhões de retículos se juntam, esses retículos cristalinos formam um cristal. O cristal ele é constituído de trilhões, bilhões de pequenos retículos cristalinos que se formam, que se juntam e que formam um cristal. Um único cristal do elemento ferro, pode ter um número absurdo de átomos de ferro. Mais um detalhe que os diferencia: todos esses retículos num cristal terão a mesma orientação magnética, conforme podemos ver aqui. Todos os retículos cristalinos,
Todas as células unitárias terão no cristal a mesma orientação magnética, conforme é visto aqui. Daí, quando tivermos um exemplo, um pedacinho de ferro, um pedaço de ferro qualquer, e esse pedaço de ferro, se fizermos um trabalho químico, colocar um determinado ácido nesse pedaço de ferro e olharmos com um microscópio, vamos ver os contornos de grão. Então o ferro é um policristal. O elemento ferro é um policristal. E, né, se pudéssemos ver também, veríamos que cada cristal tem uma orientação magnética. Exemplo, esse cristal aqui tem esta orientação magnética. Esse outro cristal pode ter essa. Cada cristal dentro do elemento ferro vai ter uma orientação magnética. Aí alguém pode perguntar: por que isso ocorre? Porque isso faz parte do equilíbrio de fases quando um determinado material é constituído. Então temos aí que o elemento ferro é um policristal com cada região com uma polaridade magnética.